Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Vamos iniciar o segundo vídeo da série O Pecado. Se você não me conhece, eu me chamo Camila Reis, fui levantada pelo Senhor para ser uma porta-voz dele aqui na terra. E todos os dias pelas manhãs nós oramos aqui juntos na palavra. E todos os dias de segunda a sexta, às 8 horas da noite, nós temos vídeos de ensinamento como esse. O nosso primeiro vídeo foi colocado aqui ontem ao vivo, tá listado aí no ao vivo. Se você não viu o primeiro vídeo, volta lá e veja. Nesse segundo vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a escravidão do pecado. A escravidão do pecado. Não esquece de curtir, de compartilhar e de comentar aqui nessa plataforma. A escravidão do pecado, amados, quem peca e vive no pecado, amados, vive no pecado, faz a vontade do diabo, que é o pai do pecado. O diabo é o pai do pecado. O diabo é o pai do pecado. Ele enganou Adão e Eva e os levou a pecar, né, para que ele tivesse liberdade para governar. Foi assim que ele fez. A nossa carne, ela é fraca, sim. E nós nos sujeitamos a errar por conta da carne que é fraca. Mas Deus enviou Cristo Jesus para nos fazer vencedor. Amém? E vencer o pecado, e vencer a carne. E não é que nós seremos perfeitos. Amém? Não é que nós seremos perfeitos, mas há uma diferença em viver no pecado. Porque quando eu vivo no pecado, amados, viver no pecado, eu entro num conformismo, né? Eu me conformo, eu me justifico, eu digo, não, isso aqui eu não vou mudar não, porque isso aqui eu preciso disso daqui, né? Então eu me escravizo, porque eu me coloco na condição em que eu preciso daquilo. Então eu não vou lutar contra o pecado. Eu vou me conformar e me justificar e viver pecando. Isso que é viver no pecado. Então, Jesus, ele venceu isso. Ele venceu esse conformismo, ele venceu a fraqueza, ele não deixou de ser tentado, amados. Ele foi tentado como eu e você foi. E como eu e você é nos dias de hoje. Mas ele venceu. Ele venceu as tentações. João 8,34 diz assim: Jesus respondeu: digo vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então o pecado nos coloca na condição de servo. Ele me aprisiona numa condição de conformismo. Então o que eu faço? Eu aceito essa condição e acredito que não pode ser mudado. Então eu vivo pecando. Vou te dar um exemplo claro para que você possa entender o que eu estou dizendo aqui, ó. Amém? Glória a Deus, vamos entender. Vou te dar um exemplo. Quem pratica a maledicência? O que é a maledicência? A maledicência é uma ação de estar sempre falando mal do outro. Então, o que acontece? Esse pecado tem como resultado um julgamento. Eu estou falando mal do outro, eu estou determinando algo para ele. Eu estou fazendo uma oração contrária a ele. Então, é como se eu estivesse apontando uma arma para matar aquela pessoa. Camila, o que é isso? A Bíblia fala isso. A língua é tão poderosa como uma arma. E ela mata como uma arma. Então, quando eu pratico maledicência, eu tenho por hábito estar sempre falando mal do outro. Então, eu tenho por hábito estar sempre assassinando o outro. Levantando contra o outro palavras e decretos de morte. E a língua, ela é poderosa tanto para dar vida quanto para dar decreto de morte. Então, se eu estou sempre por hábito praticando a maledicência, estou sempre falando mal do outro, eu estou produzindo morte na vida daquela pessoa. Isso é loucura, Camila, você tá doida?
Como é que você fala uma coisa dessa? Gente, é a palavra. A palavra diz isso. Eu sempre fui muito esquentadinha, muito nervosinha e aí quando Deus ele começou a ministrar isso sobre mim, eu falei, meu Deus, misericórdia, Jesus. Que tipo de cristão a gente é? Tá dentro da igreja, tá ouvindo a palavra, tá vivendo, né, ali buscando a palavra todos os dias, orando, intercedendo, tá falando mal do outro. E aqui em Tiago 3, do verso 9 ao verso 10, verso 9 e 10, Tiago 3, verso 9, verso 10, medita nessa palavra, amados. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Então aqui é uma repreensão. A gente acha que é um pecado inofensivo, a maledicência. A gente acha que é um pecado que não tem problema. Mas eu vivo pecando, eu vivo e eu tenho por hábito estar sempre fazendo isso, eu tenho por hábito estar sempre pecando. Eu trouxe esse exemplo porque é um exemplo mais comum. Porque se eu for te falar de prostituição, de adultério, de fornicação, se eu for te falar de bebedice, de glutonaria, talvez isso faça já conhecido para você. Então você não pratica isso porque você já tem consciência disso. Mas a maledicência é algo que as pessoas fazem como se fosse natural e não é natural. Por isso que eu trouxe esse exemplo, por isso que o Senhor trouxe esse exemplo para nós. E então você consegue compreender o que eu estou dizendo para você como exemplo aqui? Viver praticando o pecado é isso. Eu tomo por hábito estar sempre fazendo a mesma coisa. E eu não luto contra isso, porque eu me conformo e acho que está tudo bem. O pecado, ele alimenta o diabo, amados. E ele nos une a ele. A única forma de se alimentar o diabo é você viver no pecado. Viver pecando, cometendo os mesmos pecados. Você alimenta ele. E você se une a ele pelo pecado. Pelo pecado, ele consegue governar as nossas vidas. Você sabia disso? Que o diabo consegue governar as nossas vidas pelo pecado. É forte, mas é verdade. 1 João 3,8 diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Vou ler de novo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Sem confissão e abandono das práticas do pecado, não conseguimos tirar o governo do diabo. A única forma de você tirar o governo do diabo da sua vida, da sua casa, da sua família, é quando você confessa os seus pecados ao Senhor e quando você abandona as práticas do pecado. Se você adultera, deixa de adulterar. Confessa, deixa de adulterar. Se você prostitui, confessa, deixa de prostituir. Se você vive em fornicação, conserta. Quer casar com a pessoa? Vai e casa com ela. Vamos, casa com ela. Regulamenta aí a sua união com essa pessoa. Mas não fica fornicando, não. Tá amaziado, tem uma vida de casado, mas não casou, casa, faz direito. Faz as coisas direito. Fala mal do outro, para de falar, vigia sua língua. Põe uma trava aí, pede pro Espírito Santo pôr uma trava na sua língua pra você parar de falar mal. É a única forma de você tirar o governo do diabo. Por quê? Vou ler aqui Gênesis 4:7 para você entender, ó. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominar. Nós vamos ver que o diabo seduziu, e ele seduz você a praticar o pecado. Ele seduziu lá atrás a Eva. Enganou ela, seduziu ela para ela firmar uma aliança com ele. Pecando, desobedecendo a Deus. Ela desobedeceu e pecou. E por meio do pecado, ela faz uma aliança com o diabo. E por meio do pecado, ela dá o controle e o governo do diabo. O governo que era dela e de Adão sobre a terra, ela entrega para o diabo. Por conta do pecado. É doido, né, amados? Mas é a verdade. Por isso que quem governa a terra é o diabo. Você entendeu isso?
E a única forma da gente tirar o governo dele sobre as nossas vidas é quando nós confessamos o pecado, nós recebemos Jesus Cristo e nós abandonamos o pecado. É a única forma de tirar o governo dele sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Foi assim que ele tomou o governo. Ele foi levando Adão e Eva até cometer o pecado. E aí, pronto, danou-se. Acabou. Pela sedução, pela mentira, pelo engano. Então é dessa forma que ele trabalha. Ele sempre vai prender as pessoas, as escravizando. A escravizando num vício, a escravizando em alguma coisa, ele vai escravizar a pessoa. Aí a escravidão, aí é onde eu te digo que esses pecados que ele nos induz a estar sempre praticando, entende? E aí você cria uma dependência de estar sempre naquele pecado. A prostituição é uma coisa, gente, vencer a prostituição é algo muito sério. Vencer o vício é algo muito sério. Vencer quem viveu adulterando a vida toda, vencer o adultério é muito difícil. É muito difícil. Às vezes a pessoa está mais velha, já é uma pessoa de idade, já não está mais nos hormônios da juventude. Porque a desculpa que a pessoa dá é que ela está cheia de hormônio. Não existe isso. Isso é caráter, princípio. Não é verdade? Então o diabo, ele trabalha em você, trazendo essa justificativa, deturpando o seu caráter, deturpando os princípios. Aí ele vem e diz assim pra você: não, mas você tem um fogo. Essa pessoa, ela não, o seu marido, a sua mulher não gosta de estar com você, não gosta. Começa a lançar um monte de coisa, né, pra fazer a pessoa ficar enlaçada no adultério. E aí prende a pessoa no adultério, aí pronto, aí já destruiu, dividiu, já virou uma anarquia. É assim que ele faz. E assim ele rouba o governo da sua casa. E assim ele rouba o governo da sua família. E assim ele destrói, destrona. Mas primeiro ele te escravizou no pecado. Não tem outra forma dele destruir sua vida. Primeiro ele te escraviza no pecado. Ele te seduz, te leva, te põe numa condição de escravidão. No vício, quantos casamentos nós não vemos que são destruídos porque o pai de família, ele tá sempre bebendo até cair, fazendo bagunça, trazendo vergonha, fazendo maldade, às vezes com a esposa, com os filhos, tantas outras coisas. Ah, Camila, não, mas isso aí a bebida é desculpa. Gente, vocês não têm noção de como que as coisas realmente são. Vocês não têm noção. Na verdade, o vício, a bebida é um alimento para o diabo tomar força, para ele fazer o que ele quiser, entendeu? Para ele governar. Então ele sempre vai escravizar no pecado. Então, por isso que o processo de libertação de uma pessoa, quando você entra e adentra num processo de libertação, você precisa entender que a libertação não é expulsar demônio, a libertação não é ficar fazendo aí certas coisas aí que a gente cria protocolos, não. A libertação, ela vem. Como, Camila, que a libertação ela acontece? Quando eu estou assim nessa prática, que eu estou escravizado pelo pecado, eu preciso primeiro estar sempre confessando, tendo consciência, não conformando. Amém? Nunca entra num conformismo e na justificativa de achar que é porque você precisa. Não, porque você não precisa, amado. Jesus venceu isso por você, então você não precisa. Então sair desse conformismo na mente de justificativa é o primeiro passo. Depois você vai lutar. Como que você vai lutar? Se enchendo de Deus no seu relacionamento, quando você medita na palavra, quando você ora, quando você adora, quando você louva, o seu espírito, ele se fortalece. Ele toma força e ele começa a governar a tua carne. E então você não vai deixar mais a tua carne te governar. Então você não vai mais deixar a tua alma te governar, as suas emoções te governar. Então você passa a dar o governo quando você se enche, você se fortalece, se relacionando com Deus, você toma uma força. E você começa, amados, a vencer o pecado. Não tem outro jeito. Não tem outra forma.
Amém? Glória a Deus, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor para nos fortalecer. Amém? Para que a gente vença. Pai Deus Todo-Poderoso, nós te damos honra, glória e graças, ó Deus. Tu és bom, Tu és perfeito, Tu és fiel, Tu és maravilhoso, ó Pai. Nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Nós queremos entoar cânticos de louvores e adoração a Ti, declarando que só Tu és Rei, que só Tu és o Senhor. Pai, que nós diminuamos e que o Senhor cresça. Papai, que a cada dia mais nós possamos, ó Deus, caminhar sobre a luz da Tua verdade. Sim, nós queremos caminhar, ó Deus, nos enchendo de Ti, nos relacionando contigo, nos fortalecendo, Senhor. Nós queremos nos relacionar contigo e nos fortalecer, papai. Nós queremos vencer a carne, nós queremos vencer o pecado, porque Cristo Jesus já venceu por nós. E mediante Jesus Cristo somos mais que vencedores e podemos todas as coisas. Por isso nós clamamos, ó Pai, nos revista com o Teu amor, nos revista com o Teu poder, Pai. Nos revista, Senhor amado, com Tua unção, ó Pai, que despedaça todos os jugos, ó Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, ó Deus, e nós queremos, ó Pai, vencer, ó Pai. Vencer, ó Deus. Não somos escravos do pecado, não somos escravos da perdição, não somos filhos do diabo, somos filhos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e somos escravos da justiça. Somos escravos da justiça que nos foi dada mediante Jesus na cruz do Calvário. Em nome de Jesus nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Amados, que o Senhor te abençoe, que Ele te fortaleça. Se você não viu o primeiro vídeo, ele está listado no ao vivo, volta lá e veja. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar e de comentar aqui. Amados, lembrando que o link de compra para você que não é de Uberlândia, do livro Favo de Mel, está aqui. Amém? Nos comentários, nas descrições, na bio. Então vai lá, clica, faça a sua compra, se encha daquilo que o Senhor me confiou e que eu coloquei aqui nesse livro. É um livro que vai te conduzir a um processo de restauração na sua alma, vai liberar aí para você chaves específicas para você trilhar um caminho de cura, entendendo quem você é. Amém? Entendendo quem você é e que Deus Ele é. Deus abençoe cada um de vocês. Eu espero vocês amanhã na nossa oração.